Olá, filhos e filhas, reis e rainhas, sejam bem-vindos a mais um Pod com ele. Eu, David Oliveira, estou muito feliz com o episódio de hoje. Hoje a gente vai falar sobre uma história de vida. Esse jovem que vai estar nessa entrevista hoje, você vai conhecer a história dele. Ele começou com 12 anos no marketing digital e hoje, aos 19 anos, ele é um grande empresário em Alphaville. Ele já atendeu mais de 400 empresas, ou seja, ele tem um conhecimento de mercado, experiências, network. Ele conseguiu muita coisa e com 19 anos ele tem muito o que inspirar eu e você também a conseguir realizar seus sonhos e objetivos. Então hoje você vai entender um pouco sobre a história dele. Gabriel Eduardo, seja bem-vindo, Gabriel. Fala, meu irmão. Gratidão pelo convite. É uma honra estar aqui junto com todos vocês. E vamos compartilhar um pouco da nossa história aí. Falando brevemente sobre quem é o Gabriel, sou empresário, tenho 19 anos, como você falou. Tô nessa jornada desde os 12, sou de Recife, Pernambuco. E na minha história toda, eu percebi que, até por ter vindo de uma família muito humilde, o trabalho era o que ia me fazer realmente enriquecer e trazer prosperidade. Então, eu nasci em um ambiente que não era muito agradável, financeiramente falando Favorável, também. né? Também não era favorável. Não era favorável para o estudo, para o ensino e para o crescimento. Eu via muitas pessoas que estavam contentes com a média e eu sempre tinha aquele questionamento. Por que que eu, na minha escola, aquele menino, aquele colega meu, ele tinha um tênis legal? Por que que ele tinha uma bolsa legal e eu não tinha? E isso foi maturando na minha mente, eu percebendo que o que ia me fazer ter um crescimento de verdade era o trabalho, era de fato o estudo árduo. E dessa forma foi. Então, se eu fosse pegar da minha história, desde que eu nasci até aqui, muito ensino, muito trabalho, muito estudo. E foi o que me fez também amadurecer e ter esse crescimento. Maravilha. Então, você tem uma grande história que você vai ouvir hoje. Eu tenho certeza que muita coisa vai fazer diferença na sua vida. Muita coisa que o Gabriel vai partilhar hoje na história dele de vida, de aprendizado e de conquistas. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a It's Flow, essa produtora que tem feito a diferença para o canal, para o Pod com ele. Você que tem acompanhado aqui, você vê que a gente evoluiu bastante em estrutura. Gabriel, o que você achou aqui da It's Flow? A estrutura é sensacional aqui, hein? Gostei, já fui recepcionado com um café, uma aguinha também. A estrutura em si muito legal, o pessoal muito atencioso. E é isso, gostei muito. Você acha que a It's Flow é para quem hoje? Para quem busca o quê? Hoje a It's Flow é para quem busca qualidade. Então, se você tem um material, quer produzir material de qualidade, de verdade, e através desse material transformar vidas, vem pra cá, pro It's Flow, que você vai ser muito bem-vindo. Muito bom. Obrigado, então, It's Flow, Fernando, Kelly, todo o time, toda a equipe que faz parte desse projeto também, que todo negócio precisa de um time, né, Gabriel? Você tem time, né? Você tem pessoas. Então, é importante você ter um bom time ali por trás para realmente produzir e ajudar a cumprir o propósito, né? Que é ajudar o cliente, e tudo que a gente faz impacta vidas, né? Então, uma mensagem bem levada, né? Bem passada, ela vai fazer a diferença. É o que faz toda a diferença. É o que faz a diferença. Então é isso. Gabriel, vamos lá. Quem é o Gabriel? Fala de novo pro público. O que faz parte... Quais são os seus valores, Gabriel? O que é importante para você hoje? Hoje, o que é importante para mim? Eu acredito muito na honra. Então, honrar todos aqueles que fizeram parte da minha história ou não, ou que em um dado momento também cessaram o contato comigo. Então, eu agradeço muito as pessoas que estão no meu caminho, as pessoas que não estão mais também. O que faz parte muito da minha trajetória é muito a minha família. O Gabriel em si é um jovem. Eu estou no empreendedorismo, no mercado em si desde os 12 anos. Comecei com design, que era o meu hobby, né? Minha família queria muito que eu fosse engenheiro, era o sonho do meu pai. E tudo na minha vida se encaminhava para eu realmente me tornar um engenheiro, para eu buscar essa área. Tanto que eu era o melhor de matemática da minha turma, eu só tirava nota alta na área de exatas. E, de fato, eu passei, fui aprovado. Só que
desde os 12 anos, foi uma coisa que eu percebi, é que o trabalho, o dinheiro, era capaz de mudar vidas. Então, o que acontecia? Eu estava muito presente em ambientes que eram capazes de me proporcionar muita coisa. Então, amigos que podiam me passar conhecimento, amigos que poderiam me passar algo, trazer um conhecimento para mim, ou realmente trazer o companheirismo. Só que tinha uma coisa que faltava. Eu percebia nessas pessoas a falta de ambição. Então, quando eu trago de valores, eu trouxe a honra, ambição é um dos principais valores do Gabriel hoje também, o que eu vejo que moldou o meu caráter, buscar sempre ser o melhor naquilo que eu faço, que é o greatest or nothing. Então, em tudo que eu for fazer, eu vou buscar ser o melhor, mesmo que eu não seja ainda. Vou buscar sempre ser o melhor. E quando a gente olha a carreira profissional, a trajetória profissional, de fato foi isso que me fez ter um crescimento rápido em um curto período de tempo. Se você for olhar, dos 12 aos 19 são 7 anos. Mas 7 anos comparado a empresários que eu vejo com 30, 40, é pouco tempo, só que eu vejo também que intensidade distorce o tempo. Então 7 anos de alta intensidade é o que fazem valer 1000 vezes mais, às vezes até que 30, 40 anos de uma carreira estável. Quando a gente O fala... foco ali, né? A intensidade, ela faz com que você evolua muitos anos à frente, né? Exatamente. Então, quando você olha uma pessoa de carreira normal, trabalha das 8 às 18, 8 horas por dia, eu não acredito nisso. Eu acredito que se você faz tudo que a média faz, você vai continuar na média, na mediocridade, né? Andar conforme a média, conforme a manada. E dos meus 12, não necessariamente dos meus 12, mas dos meus 16 aos 19, foi uma carreira em que eu trabalhava todo santo dia, pelo menos 12 horas por dia. Então, 16 anos, até quando você pega, foi quando eu terminei a escola. Dos 16 aos 19, todo dia, sem parar, trazendo a minha rotina intensa, enquanto o pessoal falava, Gabriel, vamos para um rolê, vamos fazer alguma coisa. Eu falo, não, trabalhar. Perfeito. E foi isso que me fez ter um crescimento tão rápido em um longo período de tempo também, né? Porque enquanto as pessoas elas queriam estar em ambiente de festa, algo nesse sentido, eu falava, não, deixa eu estudar, deixa eu olhar o meu futuro, porque esse é o momento de eu acelerar. Tô com saúde, vamos acelerar, porque é aqui que eu vou ter um crescimento muito rápido. E você não tá nem um pouco arrependido desse tempo de Nem dedicação? um pouco arrependido, rapaz. É porque falam muito, né? A criança ela tem que se divertir e tudo mais. Tem esse lado também. Claro, tem pais talvez que se aproveitam ali e exploram seus filhos. Mas no seu caso, você escolheu esse caminho, né? Você decidiu estudar mais, você entendeu esse mecanismo de como funciona o trabalho e imergiu nisso e tá aí um cara realizado em muitas áreas da sua vida, né? Quais foram suas maiores conquistas nesse tempo? Então, minhas maiores conquistas, que eu vou dizer assim, foi quando eu deixei de me tornar empreendedor e passei a ser empresário, primeira conquista, e quando eu deixei de ser um jovem qualquer e passei a ser um empreendedor. Então, de jovem para empreendedor, de empreendedor para empresário. Então, quando a gente olha dentro dessa trajetória, quando eu entrei na minha primeira agência, é até algo que eu gosto de contar bastante, porque o que aconteceu? Eu entrei na minha primeira agência com 16 anos, eu com 15 anos, tinha acabado de concluir 15, Sim. Tava na escola ainda, tava no 3º ano do ensino médio, e o que aconteceu? É até uma história muito, muito legal. O que aconteceu? Eu entrei no primeiro mês como designer, Sim. A equipe tinha 5 pessoas. O dono da empresa, ele via que tudo o que tinha de problema, o que tinha de dificuldade, passa pro Gabriel. Tem um cliente chato? Passa pro Gabriel. Tem alguma dificuldade, algum prazo? Passa pro Gabriel que eu resolvo. Eu resolvia tudo. Sim. O que aconteceu? Completados 30 dias, exatos 30 dias, o dono da empresa mandou todo mundo embora, deixou só o Gabriel. Então a equipe de 5 pessoas, mais eu, 6 pessoas no total, virou uma equipe de uma pessoa e resolvia. Que resolvia. Então Caramba. eu ali dos meus 15 para os 16, já com essa intensidade,
eu passei a cuidar, pensa que eram 6 pessoas trabalhando. Sim. Então eu passei a fazer o trabalho de 6 pessoas também. 6 pessoas. Você sozinho. Eu sozinho fazia o trabalho de 6 pessoas. Caramba. Então eram dias intensos que eu trabalhava muito, acordava às 6 da manhã, ia dormir às 11. Só que eu tava feliz porque eu também... Olha uma coisa legal. Eu trabalhava por 6, mas eu recebia o salário de 6. Uau. Então, o que é um incentivo maior para o jovem do que ser reconhecido, do que fazer um bom trabalho e receber por aquilo? Perfeito. Então, logo nesse primeiro mês, eu deixei de ser somente o designer, passei a cuidar de tudo. Então, era uma empresa com 40 clientes na época. Eu cuidava de franquias, eram franquias na época. Cacau Show, Colchões Ortobons, Splash Piscina, eram clientes difíceis. E aí, desses clientes difíceis, todos gostavam do Gabriel, porque o Gabriel entregava. Então, enquanto outra pessoa entrava na reunião e ficava enrolando, ou entrava na reunião e falava que ia fazer e não fazia, o Gabriel ia lá, falava pouco e resolvia. Só resolvia o problema. E aí os clientes passaram a gostar de mim, tanto que quando eu saí da agência, Uau. veio, se eu não me engano, 9 clientes entrar em contato comigo falando, olha, eu percebi que você saiu, eu quero fechar contigo. Então, não fui eu não entrei em contato com o cliente. Você não procurou o cliente, não ele procurei. veio até você. Eu saí da empresa, eles perceberam que a qualidade, a entrega mudou e falaram, olha, quero Uau. fechar contigo. Essa foi a minha primeira grande virada, assim, o que me fez realmente perceber que o trabalho bem feito, ele é recompensado. Sim. A partir do momento que você entrega um bom trabalho e você é recompensado por ele, não tem satisfação melhor, irmão. Não tem satisfação melhor pra isso. Isso sendo verbalizado, também financeiramente, que seja, isso tudo faz com que você se sinta ainda mais realizado, né? Sim. Naquilo que você faz. E você sempre gostou de marketing ou você aprendeu a gostar no trabalho? Eu aprendi a gostar. Como eu falei, eu vim da área de exatas, né? Sim. Então eu era muito bom de matemática, para mim eu ia ser um engenheiro por formação, ia provavelmente trabalhar em uma multinacional. Sim. Era essa a visão de futuro que eu tinha. Mas, desde os meus 12 anos, eu percebia que o marketing ele era um ambiente muito potencial. Perfeito. Tinha um potencial de crescimento muito grande. E aí o que aconteceu? Dos meus 12 aos 16, comecei como qualquer jovem. O que acontecia? Iniciei no design como hobby a princípio. E aí eu fazia algo para um cliente aqui, outro ali, não levava tanto como profissional. E aí, conforme eu fui ganhando dinheiro, eu fui realmente transformando como uma carreira, uma profissão. Então, olha, eu sou designer, eu ajudo a fazer o seu negócio crescer através do visual estruturado. Através porque quando a gente fala de visual, ele por si só não vende. Então, quando a gente é capaz de unir o visual e a estratégia, a gente chega ao resultado. E eu percebi isso muito cedo. Não é só uma boa imagem, uma imagem bonita. Exatamente. Copiar, colar. Não é somente uma câmera bonita, uma lente de qualidade que vai fazer você vender. É estratégia. Então, eu iniciei na área visual e fui puxando cada vez mais para a estratégia, porque eu fui percebendo que era isso que entregava resultado para o cliente. E, conforme o cliente ganhava dinheiro, eu ganhava uma parte através do meu trabalho bem feito. Perfeito. Então, quando a gente fala de qualidade, eu levava muito como hobby. E fui crescendo aos poucos. Então, pegava um cliente aqui, pegava outro ali. E esses clientes, eles gostavam de mim, gostavam do Gabriel. Porque eu acabava fidelizando eles. Sempre que tinha alguma coisa para indicar, indica pro Gabriel. Tem uma demanda pro Gabriel. E aí, nessa de sempre trazer para mim, chegou um momento que eu tinha clientes que vinham por indicação, que eu não precisava vender, não precisava fazer nada. Sim. E chegava todo mês ali que eu podia contar, né, com a previsibilidade. Uau. Cara, que história, quanta coisa que você pode trazer de ensinamento hoje para quem tá ouvindo aqui no Pode Com Ele. E eu queria te fazer uma pergunta, Gabriel. Qual dica ou qual ensinamento, o que você diria para quem tá começando no mercado de trabalho agora? Pode ser um jovem ou pode ser alguém que também se frustrou muito, sabe? Quando chegou numa empresa e ele não se desenvolve, ele não cresce dentro de uma empresa. Você teve um crescimento rápido, mas qual o seu diferencial? O que você diria para ele? Eu diria que nada é melhor para ser recompensado do que o trabalho bem feito.
Então, se você trabalha hoje em uma empresa que você não é recompensado, saiba que em outra empresa você vai ser. Só que o que acontece? Eu vejo muita gente em uma empresa que entrega muito, só que por algum motivo que venha a ocorrer, ele se desmotiva e para de entregar. Isso acontece muito e foi o que eu percebi até de pessoas que trabalhavam comigo na época. Se desestimulavam por algo Sim. ou dentro da empresa ou externo, algo que acontecia na família, e paravam de entregar. Só que algo que eu tinha muito claro pra mim é que eu sou a minha empresa. Então, independente, eu posso estar trabalhando na empresa pod com ele, só que eu vou entregar o meu melhor. Eu vejo muita gente, por exemplo, falando: o salário é mínimo, esforço também. Eu não acredito Não é nisso. assim. Se o meu salário é mínimo, eu recebo R$ 1.400, eu vou entregar tudo de mim para aumentar esse salário. É isso que eu vejo. Então, as pessoas querem receber primeiro para depois entregar. Eu primeiro vou receber um salário de 4.000 para depois entregar algo equivalente ao salário de 4.000. Não, primeiro entrega para depois receber. A lei da semeadura. Primeiro eu planto para depois colher. E isso foi o que aconteceu muito. Primeiro eu plantei um trabalho muito bem feito. Nos primeiros dias eu acabei colhendo que todo mundo foi demitido, deixou somente eu. E aí depois a equipe foi se reestruturando, foi crescendo. E eu ali naquele momento, sem conhecimento nenhum de recrutamento de seleção, sem conhecimento nenhum de perfil comportamental, de pessoas, de liderança, não sabia de nada. Eu naquele momento tinha que contratar pessoas, porque tinham que estar junto da equipe. E foi o que foi me fazendo amadurecer. Então, Uau. ninguém está pronto realmente para fazer aquilo que a função pede. Você vai se desenvolvendo no decorrer do tempo, É no processo, é na no jornada que processo. você vai aprendendo, né? Então, algo que Perfeito. eu posso aconselhar também os jovens, todo mundo, não espere estar pronto para fazer aquilo que você tem que fazer. Então, quando você entende que o que vai te levar ao resultado é o processo, você passa a estar apto, passa a ter vontade de cumprir esse processo, de fazer o que tem que ser feito. O aprendizado está na jornada. O aprendizado está na jornada. Muito bom. Então, eu não quero, por exemplo, ter um salário de R$ 100.000, de 50, R$ 10.000. Eu não olho isso. Eu olho o que eu vou fazer todo santo dia para alcançar esse objetivo. Eu paro de Constância, olhar, né? eu paro de olhar o output, que é o salário que eu quero ter, o carro que eu quero comprar, e passo a olhar para o input, que é o que eu faço para entregar. E isso, tanto na área do marketing, quanto na área comercial, de perfil de pessoas, recrutamento de seleção, qualquer área. Se você passa a olhar aquilo que você controla, você passa a ter um resultado previsível. E é o que Não, realmente vai te trazer um crescimento. perfeito. Caramba, Gabriel, quanto ensinamento bom, cara. Eu lembrei da minha história também, algumas coisas que eu acho que faz sentido partilhar aqui com o público, também com você. É que, cara, eu fui um péssimo funcionário. Eu já fui um colaborador ruim, sabe? E na jornada do autoconhecimento, eu fui me auto-percebendo, Sim. entendeu? Identifiquei alguns gatilhos, algumas coisas, alguns estímulos, coisas que faziam eu apresentar certos comportamentos. E uma coisa até que as estatísticas dizem, né? Muitas pessoas são contratadas por um bom currículo e são demitidas por um mau comportamento. Exatamente. Então não adianta a pessoa ela ter todo o conhecimento técnico se ela não se comporta da forma certa dentro da empresa. E, cara, um dos conhecimentos eu acho que são fundamentais para contratação e também para você escolher onde você quer trabalhar e com o que você vai fazer é você identificar o seu perfil comportamental, né? A gente já conversou bastante sobre isso. E, cara, eu tenho um perfil influente e já percebi que durante muito tempo eu buscava o reconhecimento das pessoas. E alguns líderes que me reconheciam no processo, isso me estimulava e me ativava a fazer cada vez melhor. Então, quando o líder ele conhece de pessoas e sabe como estimular as pessoas, ele tem mais resultados. Você identificava no processo também a forma de estimular algumas pessoas? Você foi identificando que algumas funcionavam mais de um jeito, outras de outro, talvez sem estudo, mas você identificava como ativar essas pessoas que você precisou desenvolver? Então, acaba que durante o processo a gente precisa aprender, né?
Então eu percebia que um tratamento com uma pessoa funcionava e com outra não. Eu percebia que com uma pessoa eu tinha que falar de um jeito, com outra pessoa eu tinha que falar de outro jeito. No final, para entregar o mesmo resultado, mas a tratativa era diferente. Então eu não tinha conhecimento nenhum e eu pensava antes o seguinte: eu tô para entregar resultado. Então, independente da tratativa que eu for ter, você tem que entregar resultado. E aí foi algo que eu tive um desgaste, um aprendizado muito grande. Por quê? Porque as pessoas não me enxergavam como líder. Elas passaram a enxergar no decorrer do processo. Então, o que antes era, olha, a gente tem que fazer isso, e cada um faz e entrega, não, a gente tá junto para entregar esse resultado, vamos fazer? E aí as pessoas vinham e elas passavam a fazer parte do processo, fazer parte do todo, ao invés de serem partes separadas, sistemas separados que entregam um resultado. Não, era um sistema unido que todo mundo entrega e o resultado, no final das contas, é alcançado. Uau. Então, quando eu passei a entender, mesmo que de forma mais caseira, sobre Empírica, perfil, né? de forma não Fazendo. sem ter o estudo, mas fazendo e aprendendo na prática, eu percebi que, é até algo que você falou, que as pessoas elas eram muito contratadas por currículo. E foi o que eu fiz por muito tempo. Então eu olhava, tá bom, eu quero contratar um gestor de tráfego, algo nesse sentido. Quero contratar um vendedor. Eu pego o currículo dele, olho o currículo, vejo se ele tem as competências que eu preciso, vou lá, entrevisto e contrato. Quando eu percebi que isso era um tiro no meu pé, eu passei a ter resultado. Então, o que acontecia? Eu contratava a pessoa pelo currículo, mas não entendia de perfil. Eu não entendia, por exemplo, quando eu vou contratar um vendedor, como que eu cobro o resultado dele, como que eu cobro a meta. E aí, no final das contas, eu cobrava de um jeito errado, a pessoa se desmotivava, eu me desmotivava porque estava entregando muita energia, o resultado não vinha. E no final das contas, a gente ficava frustrado, cada um seguia o seu caminho. Sim. Então, foi muito no aprendizado, no erro e acerto, que eu fui entendendo sobre isso. Quando eu passei a me aprofundar um pouco mais, eu percebi, não, calma. As pessoas, dependendo da forma que você aborda e dependendo do perfil dela, elas vão ter uma tratativa, elas vão ter um retorno diferente. Perfeito. Então, se tem uma pessoa que ela é mais influente, eu tenho que dar muito reconhecimento mais do que um dominante. E algo que eu ouvia muito era, tá bom, como que eu motivo aquele colaborador que trabalha comigo? Vinha o meu gestor e falava, dá dinheiro para ele. Ah, o vendedor, como que Muito eu bom motivo isso. o meu vendedor? Dá dinheiro. Só que depois eu percebi que dinheiro não é só o que faz ele se motivar, o que faz ele acordar todo dia e trabalhar. Eu percebi que são diversos fatores que não cabe Influenciam, a né? mim. Na ativação daquele Sim. colaborador. Então, o que influencia pra mim não influencia pra você, não influencia pra ele. Então, se eu quero ganhar dinheiro, quero trabalhar muito pra comprar um carro, por exemplo, a outra pessoa, ela não vai ter o mesmo estímulo, ela pode não ter o mesmo estímulo. E aí, se eu venho com esse estímulo pra ela, não, vamos trabalhar pra comprar um carro, pra comprar o carro que você quer, ela não vai realmente se motivar. Ela vai falar, bora, beleza, vou voltar aqui pro meu trabalho, entregar o que eu tenho que entregar. Então, é o que foi até o meu antigo gestor, que depois dele, né, da outra empresa que eu trabalhei, falou sobre a árvore dos sonhos. Então ele plantava muito isso em mim. Gabriel, o que você quer conquistar? Qual que é o seu objetivo? Ah, eu com 16 anos queria muito um carro, conquistar um carro, queria muito minha independência financeira. Ele falou, bora trabalhar para isso? E aí ele desenvolveu um plano de ação junto comigo, o que eu tinha que fazer para realmente entregar isso. Uau. E aí depois eu parei de olhar pro output, pro resultado e olhar pro que eu tenho que fazer. Tá bom, se eu chegar e fazer isso todo santo dia, eu chego nesse objetivo aqui, opa, legal. É só fazer. É só É fazer. só entregar. Então eu paro de olhar, por exemplo, eu quero um carro. Tá bom, todo mundo quer. Mas agora eu olho pro que eu posso controlar. Eu tenho que acordar às 7 da manhã todo dia, eu tenho que entregar X meta. E aí, a partir desse momento, eu deixo de ser aquela pessoa que fica só olhando pra frente e começo a olhar pro presente também. Perfeito. O que eu vou entregar pra fazer com que o meu resultado, com que meus objetivos aconteçam. Então, isso é muito de perfil também, né? Porque, por exemplo, se você
traz essa questão da meta para uma pessoa que não tem esse perfil, Que não é movido a desafios. Que Por não é exemplo, movido a o desafios. dominante, ele, no perfil comportamental dominante, ele é movido a desafio. sim, Se ele não encontrar desafio na sua empresa ou em outra empresa, ele vai procurar algum lugar que ele é desafiado e que ele tenha problemas para resolver. sim. Então, é uma característica muito forte no dominante. Então, por exemplo, quando isso aconteceu, que o dono da empresa mandou todo mundo embora, eu fiquei sozinho, falei, bora. Eu botei um sorriso no rosto no dia, Sim, não pelo pessoal ter sido demitido, mas por falar, cara, é um desafio. perfeito. Vamos fazer isso acontecer. Eu tenho que entregar, fazer isso ir pra frente, e todo cliente vai ver que o resultado tá sendo entregue. E aí, quando isso aconteceu nesse dia, eu fui pra casa, eu refleti assim, e tá bom, o que eu vou fazer agora? Tem 40 clientes na minha mão. Irmão, vamos fazer. Aí quando eu ia pra academia, eu tava na academia pensando no que eu tinha que fazer durante o dia. Quando eu tava tomando banho, eu tava pensando no que eu tinha que fazer. Quando eu sentava na cadeira pra realmente executar, já tava tudo formatado. Então eu falo, cara, eu já sei o que eu tenho que fazer, agora é só fazer. E aí, se eu não faço, o único responsável por isso sou eu. Então, se eu não entrego, a culpa é minha. E eu me cobro. Autorresponsabilidade, né? Se eu não entrego o resultado, a responsabilidade é minha. Então, eu paro, por exemplo, se fosse outra pessoa, talvez nessa situação, falar, cara, é muito cliente, eu não vou conseguir entregar. Eu, já na minha situação, até por ser algo que me estimulou a ter o crescimento, é um desafio, vamos pra cima, vou de cabeça. Saiba que se Você não tiver focou no problema, né? Você focou na Sim. solução ali. Foquei na solução. Foi até outra coisa que bateu em mim, que eu não tinha mais tempo pra olhar pro problema. Então, enquanto a gente, por exemplo, fazia reunião, eu e mais 5 pessoas, pra ver por que o resultado não estava sendo entregue, era problema, 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 problema. Ah, tal coisa saiu do ar, a gente não tá com acesso, tem isso pra fazer. Eu não tinha mais tempo pra olhar pro problema. Então é solução, irmão. Vou entregar o que tem que ser feito. Sim. E aí, quando isso acontece, quando eu não tenho mais tempo pra olhar pro problema, solução e fazer, prática, execução. E aí eu passei a otimizar o meu tempo também. Então o que eu entregava em 1 hora, eu passei a entregar em 30 minutos. Com a mesma entrega, com o mesmo resultado. Porque eu passei a criar metodologia. Acaba que quando você vai lidando com muitos clientes de perfil diferente, com dificuldades diferentes, vai se criando um padrão. Você sabe o que executar. Então o meu cliente 01, a minha tratativa foi completamente diferente do meu cliente 100, de número 100. E aí eu fui criando a metodologia que eu fui percebendo padrões. O que eu entregava em 2 horas, eu entregava em 1. O que eu entregava em 1 hora, eu entregava em 30 minutos. No final, a mesma entrega, o mesmo resultado. E no final, eu passei a olhar para outros pontos. Por quê? Eu acredito que chega um momento na vida que quem quer realmente faz acontecer. Chega um momento que fazer acontecer não é difícil. Ele não dá mais desculpa, né? Ele não dá desculpa. Tenho que fazer, eu vou lá e Muito bom. executa. E aí o que acontece? Foi o que eu percebi até quando eu comecei a montar time, quando eu comecei a buscar pessoas, quando eu comecei a contratar. Fazer acontecer é fácil. Por quê? Porque depende de mim. Eu não faço se eu não quiser. Então nesse caso também, eu sei o que eu tenho que fazer, se eu não fizer é culpa minha. Chega um momento que fazer acontecer é a coisa mais fácil do mundo. O difícil passa a ser fazer acontecer. Então, quando você começa a pensar em pessoas dentro de um sistema em que essas pessoas vão fazer o negócio girar, o negócio acontecer. É aí que você ganha também qualidade de tempo, qualidade de vida como um todo. E o negócio passa a ser mais escalável, né? Então, quando eu passei a contratar pessoas, a olhar para perfil ao invés de olhar para currículo também, e olhar em como essa pessoa vai complementar dentro do meu sistema, dentro da minha empresa, o resultado foi completamente diferente. Perfeito. Gabriel, muito, muito interessante alguns pontos que você trouxe aqui, mas eu queria te fazer uma pergunta, cara. Você teve algum momento muito desafiador nesse processo de empreender? Teve algum momento que você pensou em desistir? Ou um momento realmente que fez você ter mais fé, coragem, ativou mais você? Ou seja, você precisava ser um Gabriel ainda mais determinado para superar algum desafio? Teve algum momento assim? Cara, eu chamo muito de ponto de inflexão, né?
Você falou sobre desafios e os desafios me levaram a ter uma grande tomada de decisão. Sim. Então, nunca chegou a me desmotivar a falar, não, eu quero desistir, porque eu acredito que isso passa na mente de todo mundo todo dia. Mas o que acontecia era, eu tinha um desafio muito grande e eu tinha que tomar uma decisão para suprir aquele desafio. Sim. Então, quando a gente fala, por exemplo, de virada dessa empresa para outra, passei por um desafio muito grande. Um ambiente novo. Um ambiente completamente diferente, uma empresa que, essa outra empresa que eu fui, estava sendo fundada, a gente estava criando tudo junto, eu junto com o dono ia para casa do dono para fazer tudo. Desenvolver os processos, desenvolver o time, não, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Foi um período muito desafiador. E dentro de todos esses momentos, eu nunca me desmotivei, mas tiveram momentos que eu precisei parar, ficar um dia inteiro só comigo, sem falar com ninguém, e falar, tá bom, Gabriel, o que eu vou fazer? Perfeito. Então, por exemplo, quando eu tive que fazer essa migração, quando eu tinha um problema muito forte familiar, tá bom, isso aconteceu. E agora, o que eu tenho que fazer? Por exemplo, hoje eu não tenho muito contato com a minha mãe. É algo um pouco sensível para mim, que dentro de todo esse processo tiveram alguns acontecimentos que acabou que eu cessei o contato com ela, porque para mim naquele momento fazia muito sentido e que não era um ambiente que ia me trazer o crescimento que eu precisava, e porque era um ambiente muito tóxico. Então, algo que eu sempre tive para mim dos ambientes que não me fazem bem, eu vou sair. E da casa da minha própria mãe foi um deles. E é um desafio você abrir mão, às Desafio. vezes, de um lugar que tá te fazendo mal, mas ao mesmo tempo você Minha família. é sua família. Então, com a minha mãe, eu morei com ela a minha vida toda. Sim. Então, eu tinha o meu pai muito presente, ele sempre foi minha base também. Só que moradia, eu morava com a minha mãe. Então, quando a gente fala sobre isso, tiveram alguns acontecimentos de que, por exemplo, o meu padrasto, ele até algo sensível de falar, mas, por exemplo, o que acontecia? Ele era alcoólatra. Então, sempre que ele bebia, eu sabia que ia dar confusão. Chegou um momento na minha vida ali, dos meus 15 para os 16 anos também, em que eu passava a ficar paranoico. Eu ouvia qualquer barulho e falava, caraca, que confusão de novo. Então, no meu quarto ali, vivendo o meu mundo, acabava que, por tantos acontecimentos, eu me retraía e ficava no meu quarto. Qualquer barulho que acontecia, irmão, eu já ia olhar pra ver o que era. Não era nada, muitas das vezes não era nada. Entendi. Mas era um estímulo, algo Era um que estímulo. você achava que já era confusão, já era briga de novo. E quando tinha briga, o meu padrasto, ele já foi lutador de MMA. Tô pensando num cara forte. Como que eu vou ajudar minha mãe em um momento desse? Caramba. Então, por exemplo, já tiveram situações que eu presenciei que não foram legais, que eu não pude ajudar a minha mãe. E no momento que eu pude ajudar ela, que eu já tinha força, que foi na época ali, justamente dos meus 15 para os 16, quando eu fui morar com meu pai, que eu tive força, minha mãe não ficou do meu lado. Então, teve uma briga em que aconteceu, que já era rotina, toda semana acontecia. E esse foi um caso que acontecia de ano em ano, praticamente. Um caso muito grave. E aí, nesse caso, nessa situação, eu tive forças, eu fui lá ajudar minha mãe, só que ela não ficou do meu lado. Caramba. E aí, ela medo, talvez, né? Nem isso, mas no caso, dentro da situação, e dentro da visão dela, eu que estava errado, de ajudar ela. Entendi. Porque foi caso de, realmente, polícia, foi algo bem grave, bem severo. E qual que era a visão dela? Pô, ele tá querendo fazer algo com o pai do meu filho. Porque o meu padrasto era pai do meu irmão, o menor, Entendi. de 5 anos. Então, tiveram momentos como esses que eu busquei também
esse apoio que não tiveram. Então, se eu não tiver apoio nem da minha família, qual o Onde eu vou me desafio? apoiar? Quem vai ser a minha força? Quem vai Exatamente, me mas ajudar? também, cara, se eu pude tomar uma decisão tão difícil como essa, cara, tomar decisão no meu negócio, na minha empresa, fácil. Caraca. Fazer uma demissão, alguma coisa, faço agora. Então, para quem tá passando talvez um desafio muito forte agora na vida, É um preparo, é um preparo. Ela tem que encarar, ela tem que olhar de forma diferente, é isso? é isso. Por quê? Se você tá passando por um grande desafio, significa que aquele desafio tá te moldando para você ser uma pessoa ainda melhor, uma pessoa ainda mais forte. O desafio é uma oportunidade de ser moldado. Exatamente. A partir do momento que você tem um desafio que você precisa cumprir, se você não cumpre ele, você fracassou. Mas a partir do momento que você se coloca no papel de cumprir, de fazer o que tem que ser Se feito, levanta de novo. e se levanta, se reergue, você já é o dobro do tamanho daquele desafio. Uau. Então, se eu pude tomar uma decisão tão delicada, tomar decisão nos negócios, faço Algo mais simples. Faço de uma hora para outra. Preciso fazer uma demissão, deixa eu fazer uma ligação aqui rapidinho. Faço agora. Na ciência a gente fala isso como neuroplasticidade. O seu cérebro aprende a lidar com situações e você usa aquele mesmo modelo para outros problemas, entendeu? Então, dentro dos negócios, você precisar tomar decisões já não é algo Sim, tão desafiador, né? sim. E, cara, parabéns, irmão, pela história. Parabéns por tudo que você superou. Porque confesso pra você que eu já vi casos de empresários com 40, 50 anos que ainda tem desafios que você já superou. Que você viveu lá atrás e decidiu enfrentar e resolver. Parabéns, cara. E quem você considera, né, diante disso tudo, desse processo de crescimento, de construção de quem você é hoje, teve alguma pessoa especial, cara, que te ajudou? Um mentor? Teve alguém que abraçou você em algum momento e te ajudou a ir para um próximo nível? Cara, sim, teve. E foram pessoas como ele que me fizeram ter um crescimento muito grande também pessoal. Porque muita gente fala sobre distinção, né, de vida pessoal e profissional. Eu acredito que isso não existe. Uma é a extensão da outra. O trabalho... É integrativo, né? Integra. Exato. Então, quando a gente fala de trabalho e vida pessoal, eu não acredito que você pode ter duas vidas completamente diferentes. Então, por que eu tô falando isso? Porque tanto o Douglas quanto o Alberes, pessoas que me ajudaram, me acolheram e me passavam conhecimento todo dia, que são meus antigos gestores, cara, eles foram a base para mim. Então, princípios como a lei da semeadura, foram eles que me passaram esse conhecimento. Então, eu acredito muito que o ser humano é plástico, né? Muita gente fala que o ser humano ele é moldável, eu acredito que é plástico, porque ele se adequa aos ambientes em que ele está. Então, quando eu era jovem, eu estava em um ambiente de pessoas que não eram tão prósperas. Sim. E aí, quando eu passei a trabalhar e estar com pessoas que entendiam a prosperidade, que tinham visões parecidas com a minha, eu passei a me adequar e modelar essas pessoas. Então, até a forma de vestir. Da forma que eu me vestia, era camiseta preta, calça jeans, enfim. Depois, quando eu passei a ver meus gestores usando camisa polo, eu passei a usar camisa polo. Quando eu vi eles começando a usar reserva, eu passei a usar reserva. Quando eu vi eles usando camisa social, eu me moldava ao ambiente. Sim. Então, isso não somente a questão da vestimenta, mas de conhecimento. Eu tinha algo que eles falavam de lei de semeadura, falavam muito sobre Deus, e eu sempre lá ouvindo. Às vezes a conversa nem era comigo, mas eu tava lá ouvindo. Sim. Então, por exemplo, tinha uma pessoa que não acreditava na lei de semeadura. Eu ficava, cara, qual que é o seu argumento? Ficava ouvindo e via o meu gestor argumentar com essa pessoa. Falava, caraca, que legal. E essas pessoas, tanto o Douglas quanto o Alberes, me ajudaram muito em questão de autoconhecimento. Então, sempre quando eu tinha uma dificuldade, no trabalho em si, ou forma de me posicionar, eu ia para esses mentores e falava, cara, isso daqui tá acontecendo. Desafio. Tô com esse desafio. E aí, tanto que o Douglas, que para mim foi o meu maior mentor lá no início,
o que acontecia? Eu tinha dificuldade na primeira empresa, batia na porta dele, falava, Douglas, e aí, me ajuda, tô com essa dificuldade aqui. Ele, não, faz isso, isso e aquilo. Ou ele me dava conselhos e com base nos conselhos eu realmente executava. Perfeito. Então, estar com pessoas com uma frequência maior é o que vai te fazer crescer também. E eu sempre busquei, né, ter esse conhecimento, estar com pessoas melhores que eu. Porque eu acredito muito naquilo, né, que você se adequa ao ambiente. Se você está em um ambiente com 5 milionários, você não pode não crescer. Se você não crescer em um ambiente de prosperidade, você é excluído desse ambiente. Então, quando a gente fala muito sobre mentor, sobre crescimento, eu vejo isso. Você se adequa ao ambiente que você está. Então, se você não está tendo crescimento, busque ambientes novos, busque ter esse crescimento. Primeiro de dentro para depois ir para fora. Uau. E como que você acredita que alguém que, por exemplo, precisa de ir para um próximo nível? Você está numa constante evolução. Vamos falar aqui de duas pessoas, o mentor e o mentorado. Como Sim. que deve se posicionar um mentorado? Um exemplo, eu acredito, pelo que eu já percebi, mentores gostam de pessoas que realmente estejam com o coração aberto para aprender, né? Sim. Estejam dispostos a ouvir. Como que você acredita que deve se posicionar alguém que está numa condição de ser ajudado? Primeiro, humildade, de assumir em que aquela pessoa que vai te mentorar está em um nível que você quer chegar. Segundo, ter a mente aberta para fazer realmente, porque muitas das vezes o mentor, ele não vai te dizer o que você quer ouvir. Ele vai te dizer o que você precisa ouvir. Sim. E aí, muitas vezes é algo doloroso. Falar, olha, pô, tudo que eu tô fazendo é errado. Vai encostar numa dor, num Vai ego, encostar numa vai dor. encostar em alguma coisa que talvez você não gostaria. Mas o mentor, ele tá ali para realmente resolver Sim. o problema. Exatamente. Estancar. Exatamente. Por quê? Porque ele já tem a trajetória, ele já percorreu o caminho que você não percorreu ainda, que você tá percorrendo. Então, quando ele se coloca nesse papel, ele fala, cara, tudo que você tá fazendo tá errado. Eu já ouvi isso. Eu tava com uma ideia em mente, fui falar com o meu mentor, falei, cara, isso aqui vai ser muito grande, vai entregar um resultado muito bom. Ele olhou pra mim e falou, cara, tá tudo errado. Isso daí não vai dar certo, você tá errado. E quando eu fui, eu tive a humildade de ouvir e fazer da forma que ele me falou. E não é que o negócio deu certo? Não é que deu certo? Que bom. Então, Muito bom. ter um mentor, uma pessoa que está onde você quer estar, que é o primeiro ponto, é o que vai fazer, por exemplo, também ter admiração. E do outro ponto, que um mentor quer ver de um mentorado, eu acho que é realmente a mente aberta. Buscar ter o conhecimento, ver que a pessoa realmente quer fazer o que tem que ser feito. Perfeito. Isso aí. Muito bom, Gabriel. Cara, que história, irmão. Que história, uma história de se inspirar. A gente já tá chegando ao final, daqui a alguns minutos, e eu tenho umas duas perguntas aqui para fazer para você. Sim. Deus, cara, onde Deus entra na sua história? Como você vê Deus? Quem é Deus para você? Algo legal é que alguns meses atrás me fizeram essa pergunta e eu não soube responder. Porque Hoje você sabe. eu tô em fase de aprendizado. Tá descobrindo. Sim, descobrindo. Por quê? Quando eu fui contar da minha história pra uma pessoa, pro João, a gente tava no carro, horas e horas no carro, que a gente tava voltando do Rio. Eu fui e contei minha história pra ele, ele perguntou, quem é Deus pra você? Eu gelei. Porque eu tenho uma visão, mas eu não sei passar essa visão. Então, pra mim, Deus hoje é o Criador. Quem é o responsável por toda a existência que a gente tá hoje. Mas algo que é legal, porque quando eu contei a minha história pro João, ele falou, cara, Deus está presente aqui, aqui, aqui. Em todos os momentos de dificuldade em que eu Ele falei, teve cara, eu ali. resolvi sozinho, não. Ele tava contigo. Ele tava comigo, ele tava do meu lado. Então foi uma força que eu tive, em que eu tive um crescimento muito grande, porque eu não percebi isso, não percebi. Então, isso aqui aconteceu.
Mas essa decisão que você tomou, o que te levou a estar em um novo ambiente, você acha que foi sozinho? Não foi. E aí, algo muito legal, porque quando eu percebi isso, que ele falou, né? Porque às vezes você tá muito na rotina, você não para pra olhar o macro, Sim. a situação. E quando ele falou, eu falei, cara, não é que é verdade? Não é que em todas as decisões que eu tomei, Deus estava comigo? Não é que quando eu tive um crescimento, eu tive que mudar de um ambiente, ele estava comigo? Porque às vezes a gente para pra recorrer a ele somente em momentos de dificuldade. Sim. Aí eu parei e eu me questionei sobre isso. Falei, por que que eu só procuro Deus quando eu tenho um momento de dificuldade? E aí eu passei a agradecer também pelos momentos bons. Passei a agradecer também pelo que me acontecia de bom. E não somente quando eu estava com uma grande dificuldade que eu ia pra igreja. Ou que eu ia, por exemplo, pedir pra ele, ia fazer uma oração. Não. Ele tá presente em todo momento da minha vida. Então por que que eu só procuro ele quando eu tô com alguma dificuldade? Essa foi uma virada de chave pra mim que mudou completamente a forma que eu enxergo ele, a forma que eu enxergo o, o Criador como um todo. O caráter de Deus, né? Exatamente. Cara, isso é poderoso. Eu tenho uma história com isso também. Eu tenho um corte também lá no meu Instagram, que eu associava muito o meu relacionamento com Deus à forma como eu relacionava com meu pai. Porque Cristo nos apresenta a Deus como pai. Sim. E a gente também tem uma visão do que é ser pai, a partir do que as nossas experiências nos apresentaram, né? A Sim. partir do que os nossos pais nos deram. E olha que legal, não sei se você vê isso como uma semelhança. As suas principais decisões da vida, talvez você não teve uma presença do seu pai e sua mãe para te ajudar a decidir, mas você que teve que decidir sozinho. Sim. Entendeu? Então, talvez por não ter uma presença, o que deve parecer? Cara, não tive ninguém, eu que decidi. Só que no fundo você tinha um pai ali do seu lado, que é um outro pai, Sim. que te ajudou a sair de cada buraco que você acabou entrando, que te trouxe mais força, mais competência, mais uma identidade mais forte. E, cara, a gente é filho, mano. A gente é filho amado. E é nessas... como é que fala? Tem uma passagem bíblica que fala que que Deus fala para Paulo, né? Que a graça dele basta. Então, a graça dele se faz presente na nossa vida e que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sim. Então, às vezes, é no desafio que você tem uma fraqueza que é com a força de Deus que você sai dali. Sim. Entendeu? Então, cada buraco que você saiu, irmão, Cada tem buraco certeza que saí, ele tava sim, lá contigo. ele tava. E foi a percepção sobre isso mudou completamente a minha história, a visão que eu enxergo a minha história. Perfeito. Então, se antes eu tinha uma visão sobre tudo o que aconteceu, sobre os fatos, eu passei a olhar também o que levou aos fatos. Sim. Então, eu tive que mudar de ambiente. Eu tive que estar com pessoas diferentes. E depois dessas decisões, que foram tão difíceis, que tiveram uma dificuldade muito grande de serem tomadas, porque a gente fala de família, a gente fala de pessoas muito queridas. E quando você toma uma decisão de se afastar de algumas delas pelo seu bem, pelo bem da sua vida, mesmo você sabendo que é pro seu bem, é muito difícil, é muito doloroso. E aí eu passei a ter essa percepção também de, cara, como que eu posso influenciar o ambiente? Porque o ambiente, ele me influencia. Mas como que eu posso influenciar ele também? E aí, eu passei a ter algumas rotinas. Então, sempre estar agradecendo em alguns momentos em específico. Gratidão, né? Gratidão de estar sempre plantando isso. Então, tive alguma dificuldade na vida? Eu paro, sento, agradeço pela dificuldade, porque eu sei que aquilo vai É me... uma oportunidade de É uma crescimento. oportunidade de crescimento, vai me moldar. Uau. E também eu falo, agora eu tenho que resolver. Eu tenho força para resolver. Perfeito. Na minha vida inteira, eu não tive essa visão, mas quando eu passei a olhar, eu falei, cara, faz sentido. E aí os meus problemas, que eram tão gigantescos, eram tão grandes, passaram a ser pequenos. Porque eu já não estava sozinho. Você reconheceu ali que você tem uma presença, algo mais forte que tá te ajudando dia após dia, né? Sim, que me ajuda,
E a que vencer. a cada decisão que eu tomo, ela é muito regida hoje pelos meus valores, pelos meus princípios. Então, eu via pessoas próximas a mim furando com princípios meus. Aí você tinha que decidir, né? Ou vai estar com aquelas Exatamente. pessoas ou vai para novos ambientes. E antes, Muito bom. eu olhava para aquilo e ficava no ambiente, Sim. só que, claro, sem concordar. E aí depois, a grande decisão que eu tomei foi, a partir disso, se eu não concordo com aquilo, se aquilo for meus princípios, Sai dali. eu saio. Se tem um contrato, que é até uma decisão que eu tomei nesses últimos dias, eu encerrei um contrato com o cliente porque a decisão dele furava os meus princípios. Então, eu parei de olhar somente pro lado business, pro lado do dinheiro, pro lado do comportamento humano, e passei a olhar, tá bom, quais são os meus valores? E aí, cada decisão que eu tomo vai de acordo com os meus valores. Perfeito. Se eu sou conivente com aquilo, com a decisão que eu não concordo, então eu tenho que mudar os meus valores primeiro, Sim. para passar a concordar. Então, se eu não aceito que, por exemplo, quem vai estar do meu lado fume, alguém que vai ser um cônjuge meu, eu não aceito que ele fume. Se eu for aceitar alguém que fume, eu tenho que mudar primeiro os meus valores para depois aceitar aquela pessoa. Essa foi uma grande decisão que eu tomei, que eu acredito que para tudo na minha vida tá regindo e tá até então trazendo um bom resultado. Uau, muito bom. Qual a mensagem que você deixa pro público que tá ouvindo aqui, Gabriel? Se você pudesse deixar num outdoor ou disparar uma mensagem para todo mundo aí, qual seria ela? Qual seria pode ser uma frase. O que seria? Qual seria essa mensagem? Algo que eu ouço muito o Jorge falando e que realmente pra mim trouxe uma força muito grande porque é o que mostra a minha história, né? O trabalho devolve. Então, se no começo o bom trabalho, mesmo sem querer reconhecimento, eu fiz o bom trabalho porque eu estava trabalhando para mim. Mesmo que eu não fosse reconhecido naquela empresa, eu sei que em outra eu seria. E o bom trabalho, de verdade, ele devolve. E quando você busca algo, faça o que tem que ser feito. Para de olhar somente para o resultado. Começa a olhar para o input. Para de olhar para o output, que é o que você não controla. Porque o output, aquilo que eu não controlo, ele depende, ele é resultado, até pelo próprio nome, de inúmeros fatores. Mas quando eu passo a olhar para o que eu posso controlar, o jogo muda. Porque eu paro de me pressionar pelaquilo que eu não controlo. Você não gasta mais energia com aquilo. Eu passo a gastar toda a minha energia naquilo que eu posso controlar. Aquilo que você pode fazer. Se eu tenho que acordar às 7 horas da manhã todo dia e dormir às 11 para chegar no meu objetivo, eu sei que eu tenho que fazer aquilo e eu vou fazer todo dia. Uau. Se ao contrário, eu tenho, por exemplo, dependendo do estágio que eu tiver, da necessidade que eu tiver, me isolar do negócio para ter uma visão mais ampla, é isso que eu vou fazer. Então eu passo a ter uma visão do que eu tenho que fazer para alcançar o resultado e não somente olhar para o resultado que eu quero. Uau, perfeito. Cara, que história. Hoje você aprendeu, eu aprendi muito com a história do Gabriel Eduardo. Qual é o seu Instagram? Como que as pessoas te seguem hoje? Como que o público pode te conhecer, Gabriel? Mais um pouco. Meu Instagram hoje é o Gabriel THR. Sim. A gente acabou nem falando muito de negócios aqui, mas eu tenho 2 empresas hoje. Tenho a Thrive, que é uma assessoria em marketing. Tenho o TCL, que é uma assessoria em estruturação comercial. E hoje a gente vem ajudar empresas, né, a multiplicar os resultados através de um time comercial lucrativo e estratégias digitais. Você pode me seguir lá, o Gabriel THR, conteúdos novos saindo todo santo dia. E acredito que vai ser de grande valor para você. Uau, se a sua empresa precisa vender mais, esse é o cara certo, hein? Isso aí. Gabriel Eduardo, hoje a gente aprendeu a importância de você ter bons mentores na sua vida. Então, Gabriel, ele nesse processo de vida, ele precisou de bons mentores. Aprendeu a lidar com desafios, tomar decisões, né, Gabriel? Isso aí. Tipo, ele teve que sair de um ambiente que ao mesmo tempo atrapalhava ele, mas ao mesmo tempo é uma fonte de amor, de afetividade. Sim. Que os nossos pais, eles entregaram realmente aquilo que eles acreditavam que era o melhor para nós, na percepção deles. E de uma certa forma por amor, mas da forma deles. Então, Sim. você às vezes abrir mão de certos ambientes é desafiador. Muito. É doloroso. Então, cara, a vida é assim. A gente tem que decidir todos os dias, né, Gabriel? Isso aí.
Todo dia a gente toma uma decisão, a esquerda ou direita, ou você vai dormir mais um pouco, ou você vai acordar. É isso aí. Você vai dormir mais tarde, ou você vai dormir mais cedo, você toma decisões todo dia. Então, cara, aprendi muito com a sua história hoje, que você tem partilhado aqui com a gente. A importância de entender de pessoas, né? Você com esse crescimento, você precisa entender um pouco mais como as pessoas funcionam no trabalho. Isso também é determinante, imagino, para o marketing, né? Marketing você Sim. tem que comunicar para um público e realmente gerar um interesse, um desejo daquele público em conhecer mais de um produto, um exemplo. E o comercial, que você é especialista também em comercial, né, em time de vendas, é você trabalhar bem com aquele público que está interessado em algo e fazer realmente ele tomar a decisão certa. Então é importante entender de pessoas no empreendedorismo, no mundo empresarial, como empresário para gerir bem a sua equipe, o seu time, como empreendedor, que o empreendedor está sempre resolvendo problema, o empreendedor está sempre criando soluções, ele precisa entender de pessoas realmente para ter realmente soluções assertivas que realmente venham trazer resultado para os seus clientes e venham trazer realmente resultados efetivos, né? Sim. Então, é importante entender de pessoas. Você entende hoje, você aprende com a história do Gabriel realmente que é possível. É possível sair de um lugar improvável, de um ambiente desafiador, de muitos conflitos desnecessários, conflitos que talvez geraram marcas em você, Gabriel, mas ao mesmo tempo te trouxeram muita força, cara. Parabéns por quem você é, por quem você se tornou. Eu inspiro muito em você, você sabe disso. É um cara que eu aprendi a admirar, que eu conheci, um amigo que eu conheci aqui em Alphaville. Então é isso. Se você está buscando uma história para se inspirar, conheça mais do Gabriel, siga ele lá no Instagram. E se você também gostou aqui de ouvir essa história como a do Gabriel, você vai ouvir outras histórias, outros conteúdos que realmente pode fazer diferença na sua vida e na vida de outras pessoas que você conhece. Se inscreva aqui no canal do Pode Com Ele, coloca o sininho, que você vai ver constantemente novos episódios. Toda segunda-feira, às 20 horas, a gente vai lançar aqui novos episódios. Então acompanhe tudo aqui no canal do Pode Com Ele. Também siga lá no Instagram e no TikTok e no Spotify. Você que tem preferência pelo Spotify, a gente está lá também. Então é isso, pessoal. Quero agradecer mais uma vez a você, Gabriel. Obrigado. Gratidão, eu que agradeço. Obrigado por esse convite. Espero a gente gravar mais vezes. Fala um pouco mais do seu trabalho, né? Hoje a gente falou muito sobre sua história. Sim. Quero agradecer mais uma vez a It's Flow por todo o apoio, por todo o suporte, por toda essa produção que tem feito a diferença. Então é isso. Pessoal, foi muito bom estar com você. Você que assistiu até o final, muito obrigado por estar aqui acompanhando esse trabalho. Um forte abraço e até um próximo episódio.